E se alguém questionar a sua fé, você sabe responder? Mateus capítulo 21, verso de número 24. Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Dizem que alguém perguntou a um judeu: por que vocês sempre respondem a uma pergunta com outra? Ao que o judeu respondeu: e por que não? Jesus era judeu e também gostava de responder as perguntas com outras perguntas. Essa conversa real que Jesus travou com os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos é um exemplo típico. Ele devolve o questionamento a seus questionadores, criando a ocasião para um debate lúcido e inteligente. A maneira de Jesus responder a seus questionadores serve de inspiração para os seus discípulos. É comum as pessoas questionarem nossa fé com perguntas delicadas sobre questões fundamentais. Tipo, como uma pessoa pode acreditar em Deus? Ou você vai me dizer que acredita mesmo que Jesus nasceu de uma virgem? Você acredita que existe céu e inferno? Você acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados? Essas são perguntas que nos colocam diante da responsabilidade de dar explicações sobre a nossa fé. Entretanto, o que aconteceria se fizéssemos o que Jesus fez? Poderíamos devolver a pergunta com algo do tipo: tudo bem, se você não acredita nisso, você acredita em quê? É fácil questionar a fé alheia. Bem mais complicado é explicar a própria fé. A pergunta é: você já teve dificuldades em responder alguma questão sobre sua fé em Jesus? Jesus passou bastante tempo ensinando seus discípulos sobre muitas coisas acerca do reino de Deus. E logo após a sua partida, os discípulos tiveram a experiência de sofrer muitos interrogatórios e que questionavam exatamente a razão da fé que eles tinham. Talvez por isso o apóstolo Pedro nos orienta que devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir explicações sobre a nossa fé. Isso está em 1 Pedro 3, verso número 15. Não basta dizer que creio. Se aquilo que creio não tem sustentação, eu não creio em absolutamente nada. Muitas pessoas, ou porque não querem saber, ou porque são desinformadas mesmo, chamam isso de fé. Mas isso não é fé, isso é fideísmo. Fideísmo é uma doutrina teológica que despreza a razão. Diz o teólogo John Stott: crer é também pensar. Muito provavelmente ele falou isso inspirado pelas palavras do apóstolo Pedro. Isso significa que a fé que produz o nosso crer tem base, tem origem, tem razão de ser, e a razão de ser é o próprio Deus. Não devemos viver a vida cristã de maneira inconsistente. Temos a responsabilidade de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, diz que ele deve procurar apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2, verso número 15. A pergunta é: você tem se dedicado a conhecer a Deus? Você tem desenvolvido a sua salvação? Aquele que diz não crer em algo, não está dizendo grande coisa, a menos que afirme no que crê. Aí talvez se estabeleça um diálogo que aponte caminhos para além das perguntas, em busca de algumas respostas, ainda que não definitivas. Respostas podem servir como ponto de partida e oportunidade para o diálogo, mas às vezes a melhor resposta é mesmo uma pergunta, pois tem muita gente mais interessada em debater do que dialogar. E o debate, como diletantismo, não leva a lugar algum. Para desmascarar um debatedor inconsistente, basta devolver a ele as suas perguntas. Caso ele tenha sugestões de respostas, a conversa começa. Fora isso, é jogar pérola aos porcos. Que você esteja sempre preparado para responder a qualquer que pedir a razão da sua fé. Amém.